Nós convidamos a todos para estarem em pé neste momento. Queremos dar uma informação aos irmãos, os nossos queridos visitantes, convidados, que os nossos irmãos Paulo e irmã Juliana já estão casados. O casamento ocorreu ontem, Santa Teresa, né? O cartório de Santa Teresa, e nós estamos aqui junto com eles para glorificarmos ao nome do Senhor. Este culto é um culto de glorificação a Deus, pela união dos nossos irmãos, pela história que até aqui podemos dizer que encerrou-se em partes, como dois jovens que eram. Agora, né, senhora Juliana, senhor Paulo, casados, estão aqui no altar do Senhor, para receber as bênçãos do nosso Deus, onde certamente receberão, louvado seja o Senhor. Aqueles que puderem, nós iremos fechar os nossos olhos, daremos início ao nosso culto de glorificação a Deus por esta união, por este casamento. Daremos início com uma oração inicial. Eterno Deus e Pai, nós clamamos pelo poder maravilhoso que há no sangue do Senhor Jesus, quando apresentamos, ó Deus, diante do Teu altar as nossas vidas. Este sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos liberta, que opera a salvação em nós, pedimos que esteja agindo através do Teu Espírito Santo em cada coração e que todo ato deste culto, o Teu nome venha a ser glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos poderão assentar. Vamos glorificar o Senhor.
pastores, irá glorificar o nome do nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, em glorificação ao Senhor pela vida da Tua filha, irmã Juliana. Graças Paulo, a Deus. ó Deus, por esse lar que nasce, ó Deus, na presença do Senhor. Glórias a Nós Jesus. bendizemos a Ti porque o Senhor sustentou até aqui. É e a verdade, nossa Senhor. certeza é que o Senhor estará com os Teus filhos Graças sempre, a permanentemente. Bendito, exaltado e engrandecido seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos a glorificar ao nosso Deus com mais louvor. Queremos o Teu nome engrandecer, porque o Senhor, Ele é digno de todo o nosso louvor. Graças a Deus. A cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o Teu nome agradecer-te por obra em nossa vida, sem Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graças a Deus. Agradecer-te por obra em nossa vida, sem Teu infinito amor, sobre toda a terra e céu. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para agradecer ao nosso Deus. Há um louvor que o grupo de crianças, intermediários e adolescentes, eles cantam em todos os cultos. Há uma participação especial das classes, das crianças em todos os nossos cultos. Todos os cultos eles glorificam o nome do Senhor, participam da escola bíblica dominical, os lares têm sido fortalecidos com o ensino da palavra, e este louvor traz para nós uma mensagem que eles expressam, e o louvor diz assim: você sabe o que é salvação? Vamos glorificar o Senhor com este louvor, e você vai meditar na letra deste hino, onde as crianças glorificam. Hoje nós glorificaremos ao Senhor junto com as classes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vida
perfeito amor eu conheci. Nesta noite, o Senhor quer que você conheça esse perfeito amor. É um louvor que ele expressa a gratidão da alma. Por isso que nós glorificamos que um perfeito amor nós conhecemos, que é o amor do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, nossos irmãos, Paulo, Juliana, quando descobriram este amor de Jesus, descobriram que é um amor eterno. Eu conversei com o casal, essa semana, e às vezes há uma trajetória, na vida do servo
quando ele descobre este grande amor, quando o Espírito Santo revela esse grande amor que é Jesus. Paulo conheceu Juliana ainda no colegial, estudaram juntos, Juliana mudou para outro município, mas o casamento, na palavra de Deus, ele tem duas vertentes. Ele é histórico e ele é profético. Aqui nós estamos vendo o cumprimento de muitas profecias. Quando oraram ao Senhor, Deus falou com eles, foram buscando, se conheceram, o tempo passou e hoje eles estão aqui casados, porque este amor eterno os alcançou. E este amor que os alcançou, alcançou a igreja, está alcançando você nesta noite. Porque este culto, ele é um culto profético. Este culto, ele traz para nós uma memória de um casamento que irá acontecer, onde o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. A Bíblia nos diz que a noiva, ela vai subir. E quando ela subir, quando a igreja subir, ela se encontrará com Jesus e entrarão na eternidade para sempre, para comemorar as bodas do Cordeiro para sempre. Sabe por quê? Porque esse eterno amor nos alcançou. Ele não acaba, ele é perfeito, ele supre toda a necessidade da nossa alma. Ele nos conduz todos os dias a nos prostrarmos diante dele, a orarmos a ele, a glorificarmos a ele, a suplicarmos a ele, porque só ele é digno de toda a nossa adoração. Vamos glorificar o Senhor com mais um louvor, porque este culto é um culto de glorificação, é um culto de vitórias, é um culto de muitas bênçãos que Deus preparou para nós, para glorificarmos ao nome dele. E este casal está iniciando uma vida agora a dois, mas já sabedores que o Senhor vai prover todas as coisas. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. A confiar. Bendito seja Deus. Meus olhos da fé, sempre me puseste de pé. Já cumpriste amor igual ao teu, não existe. Glória a Jesus. Aleluia. Vão se cumprir, posso crer e confiar, posso crer e descansar para mentir. Eu creio em ti.
Jesus. O Senhor nunca falhou conosco. Sempre esteve nos sustentando, nos guardando, nos colocando em pé na presença dEle. Glórias a Jesus. A fé, vejo que sempre te puseste de pé. Tuas promessas já cumpriste. Amor igual ao teu não existe. Glória a Deus. Aleluia. As promessas vão se cumprir. Posso crer e gloriar. Posso crer e descansar. Que não és homem para mentir. Tu não mudastes. Eu creio em ti. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Queridos, nós iremos ler um texto da palavra de Deus. Aqueles que puderem estarão em pé. Evangelho de João, capítulo 2. Nós iremos ler até o verso 7. Será projetado para nós? Acho que eu vou pedir para vocês nos ajudarem com a leitura. Deixa o pastor ler daqui mesmo, tá bom? Vocês acompanhem lá. João, capítulo 2, do 1 ao 7. Nos diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos todos poderão assentar. Queridos, a estrutura do casamento bíblico, ela é uma estrutura desde o princípio da criação, quando Deus, Ele formou ali o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que o Senhor olhou para Adão e falou assim: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira. E a partir deste momento histórico, nós iremos observar que o casamento bíblico no Velho Testamento, nós vamos tentar ser de uma forma mais clara possível para explicar aos irmãos sobre o casamento do Velho Testamento. A partir daquele momento, começou-se então a história de Deus com a família, homem e mulher. Essa história, ela era uma ordenança do Pai: crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra.
Essa ordenança de Deus, ela passou por Adão e Eva, ela passou por Abraão, ela passou por Jacó, ela passou por Isaac, ela passou pelas 12 tribos, ela foi criada povos, línguas e nações. A forma que era a família é diferente hoje. Por quê, pastor? Porque no Velho Testamento existia uma forma de governo que o nome da família não poderia se acabar. A herança era chamada uma herança patriarcal. O pai transmitia a herança para o filho transmitia a herança para outro filho, o outro filho transmitia a herança para o outro filho. Assim, uma única família ela crescia de geração em geração, de geração em geração. A forma de perpetuar o nome da família era desse jeito: filho após filho, filho após filho, filho após filho. Uma outra coisa da estrutura familiar do Velho Testamento era que precisava-se da mão de obra. A família, quanto mais filhos eles tinham, podemos usar uma palavra entre parênteses, mais poder aquela família tinha, porque eles trabalhavam, eles cultivavam, era agropastoril, eles viviam dessa forma. Uma outra coisa relacionada à família do Velho Testamento era que a família, quanto mais ela crescia, se ela fosse enfrentar uma guerra, uma batalha, uma luta, como muitas foram enfrentadas, aquela família, ela tinha um determinado governo, poder sobre as outras. E nós vamos entender, queridos, que essa família do Velho Testamento, ela não acabou, porém algumas coisas mudaram. O que mudou, pastor, na Bíblia? Mudou que em um determinado momento, essa família do Velho Testamento, ela tinha uma aliança com Deus. Qual era a aliança da família do Senhor, do Deus Pai no Velho Testamento? Era ouvir o Senhor e realizar a vontade dEle. Chegou um determinado momento, queridos, que eles não deram mais ouvidos à voz do Senhor. Eles começaram a misturar os povos, nações e línguas. O Deus que formou, que criou o homem, que queria se relacionar com a família, com o homem, foi abandonado. Como se eles não precisassem mais daquele Deus que cuidava, daquele Deus que dava o recurso, daquele Deus que provinha do nada a solução para diversos tipos de problemas. E nós vamos observar que quando o homem tirou Deus do governo da vida dele, a palavra nos diz que por um período histórico, aproximadamente de 400 anos, Deus ficou sem falar com o homem. Neste período que Deus ficou sem falar com o homem, sem o governo da família, o que aconteceu, querido? Surgiu outros seres, podemos dizer, que entraram, a filosofia, para dar espaço no lugar de Deus, aonde Deus jamais vai ser suprido na vida do homem. Deus jamais vai ser substituído no seio da família. Deus jamais, queridos, vai ser trocado por algo dessa vida, por estudos, por ciência, por física, por astrologia, por geografia, por nada. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. A Bíblia diz assim: céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então, meus irmãos, nesse estágio que vinha o Velho Testamento, a forma histórica que o Velho Testamento vinha crescendo, viu, queridos? Deus, com amor imensurável, com o amor que Ele tinha e tem pelo ser humano, pela criatura dEle, a imagem, a semelhança dEle, o que Ele faz, queridos? Qual foi o recurso que Deus usou, agiu, como que Ele fez para restituir novamente uma família, mas agora não uma família histórica, mas uma família profética?
Pastor, que é uma família profética? Uma família profética é aquela que está vivendo as orientações da palavra, ditadas pelo Espírito Santo, aquilo que há de acontecer. Profético é aquilo que há de acontecer. Um exemplo, a palavra nos diz no livro de Sofonias, que as torres gêmeas, é isso mesmo, pastores? Ajuda o pastorzinho aqui. Que as torres altas sofreriam um ataque. Eu pergunto para os irmãos, o profeta, na época, tinha acontecido aquele incidente das torres gêmeas, sim ou não, quando ele profetizou? Não. Então o que é profético, pastor? É aquilo que o Espírito Santo fala e que muitas vezes acontece agora, ou pode acontecer amanhã, ou daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Mas uma coisa é certa, se o Espírito Santo falou, essa profecia vai se cumprir. Pode tardar para o homem, mas para o tempo profético de Deus não tarda. Então, meus irmãos, dentro daquilo que é o profético, quando o homem não ouvia mais a voz do Espírito Santo, o que Deus fez? Qual foi o recurso que Deus usou? Ele enviou Jesus. E Jesus, queridos, ele deixou o esplendor da glória dele, veio aqui nessa terra, se fez como um de nós, fez como homem, sofreu as nossas dores, passou por momentos difíceis, passou por momentos de tristeza, passou muitas vezes sozinho, orava nos montes, jejuava, se santificava, buscava comunhão com o Pai constantemente, e através dessa ação de Jesus, ele agora instituiu uma família que vai morar na eternidade. Pastor, que família é esta? Como que eu faço parte dessa família? O evangelista Lucas diz assim, que aqueles que ouvem e praticam aquilo que é do Pai, estes são meus irmãos, minha mãe, estes são a minha família. E o livro do Apocalipse, queridos, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, querido, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, Deus Pai. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor pela união da irmã Juliana e do irmão Paulo, que um dia aceitaram Jesus, que um dia se dedicaram na presença do Senhor, que buscaram a bênção deles e hoje estão aqui sendo abençoados, sabedores da profecia. Qual a profecia, pastor? Um dia Jesus vai voltar. Se eles continuarem fiéis, que eu creio que eles continuarão. Se eles continuarem dependentes do Senhor, que eu creio que eles continuarão. Se nós continuarmos na presença do Senhor, que eu creio que todos que estão aqui continuarão. Sabe por quê? Porque o Senhor falou que muitos serão salvos neste culto. E eu comentei com a igreja quinta-feira que os sonhos que o Senhor deu com este culto, os dons espirituais, a cada dom o pastor ficava mais preocupado, a cada dom nós orávamos mais ao Senhor, a cada dom nós falando assim, Senhor, nós queremos que toda a tua vontade seja realizada neste culto, e a vontade dele é que o nome dele seja glorificado primeiramente, e que você que está aqui, querido, aceite esse Jesus em seu coração, como único, como suficiente Salvador. Então, meus irmãos, Jesus, quando ele vem da eternidade, ele institui agora uma nova família. Qual família? Aquela que ouve a voz do Espírito Santo. Aquela que participa do corpo como igreja. E a Bíblia diz que a igreja, como corpo, ela também é a noiva. E Cristo, ele é o cabeça. Ele é a cabeça da igreja. Então, o que tem a ver isso, pastor, com o casamento? Meus irmãos, o casamento na parte histórica, ele é uma excelente história, mas na parte profética, é uma parte mais excelente, mais maravilhosa. O casamento, ele é uma instituição que existe 3 pilares. O casamento ele é hierárquico,
Pastor, o que é hierárquico? A hierarquia é do cabeça. No casamento, na vida do Paulo e Juliana, é Paulo. É o cabeça do lar, é bíblico. Eu conheci um pastor que ele sempre dizia o seguinte, quando ele falava isso, né, nas reuniões de obreiro, ele falava, não, o governo do lar é o obreiro, mas o governo do lar é o obreiro, não é para cobrar aquilo que ele não faz, não. O governo do lar é o obreiro para amar a esposa como Jesus amou a igreja. É na demonstração de segurança, é na demonstração de governo, é na demonstração de que a noiva, ela vai ser cuidada de todas as formas excelentes. Mas por um outro lado, o casamento também ele é monogâmico. Pastor, o que é monogâmico? Mono é um, casamento é um só. Ah, pastor, mas eu conheço muitos casamentos que não deram certo. Não, esse casamento é histórico. O casamento histórico pode acontecer de tudo, mas o casamento profético, que é da igreja com o Senhor Jesus, ele é monogâmico. Ele é único, não existe um outro casamento. O dia que a noiva, que a igreja for arrebatada e se encontrar com o noivo, para sempre nós viveremos com Jesus na glória. E o casamento também, queridos, além da hierarquia, além dele ser monogâmico, ele também é um casamento indissolúvel. O que é indissolúvel? Ele não se dilui, ele não se acaba, ele não se mistura. Muitos povos têm surgido, mas a igreja como corpo de Cristo, como a doutrina para os salvos, como a doutrina de Jesus o governo, e ela como a noiva, ela não vai ser diluída. Essa permanecerá para sempre, louvado seja Deus. E meus irmãos, o texto lido, pastor, você não pregou o texto ainda não? Ainda não. Tem problema não, né, pastores? Se nós não grava isso não, tá? Tem problema não se a gente terminar o culto assim meia-noite? Tem não, né? Se a gente falar até a expressão de meia-noite, até meia-noite é profética. Porque a Bíblia diz assim, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. É a noiva que foi se encontrar com Jesus. E meus irmãos, a palavra aqui será bem breve. Houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. 3 aspectos principais nós gostaríamos de transmitir para os irmãos sobre essa festa de Caná da Galileia. O noivo, queridos, em Israel, aproximadamente 12 meses antes do casamento, ele começava os preparativos para a festa. Os 7 últimos dias eram os dias mais difíceis para o noivo. Sabe por quê? Primeiro, ele abandonava a casa do pai. Os 7 últimos dias antes das bodas, o noivo saía da casa do pai e ficava sozinho. Qual é a profecia, meus irmãos? Que Jesus na eternidade, ele saiu da casa do pai, ele veio peregrinar aqui sozinho. Mas nessa peregrinação dele, ele resgatou uma noiva para morar com ele na eternidade. A Bíblia diz que Jesus, ele passou o lagar sozinho. Ele pisou o lagar sozinho. Ele sofreu as dores sozinho, ele saiu da casa do pai, ele fez tudo, meus irmãos, nesse tempo profético dos 7 dias, os 7 períodos da igreja do Apocalipse, os 7 castiçais de ouro, os 7 fala da perfeição. Neste período profético, aproximadamente 33 anos aqui, Jesus cumpriu todo o projeto da eternidade. Sabe para quê? Para resgatar a sua alma e resgatar a alma do pastor também, e abençoar os noivos nessa noite, e abençoar o nosso futuro com as bênçãos celestiais. Não existe outro amor. Este amor é indissolúvel, é incomparável,
é um amor perfeito. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que neste casamento, um convite foi feito. Ao terceiro dia, deu-se as bodas. O que eles fizeram? O que o casal fez? O que a família fez? Convidou Jesus. Convidou Jesus e os discípulos para aquela festa. E, meus irmãos, aquela festa foi uma tragédia no início, sabiam? Sabia, Paulo, Juliana? Aquela festa, no início dela, foi uma derrota. Mas por que, pastor, que foi uma derrota? Porque Caná da Galiléia, meus irmãos, era o maior produtor de vinho da época. E eles fizeram a festa, um lugar onde tinha maior produção de vinho. E o que acabou na festa, queridos? O que acabou na festa? Acabou o vinho. Que vergonha, meus irmãos, para aquela festa. Que situação difícil. Como nós vamos fazer? Como isso aconteceu? E dentro daquela dificuldade, meus irmãos, o recurso estava ali. Qual era o recurso? Jesus tinha sido convidado para a festa. E Jesus estava ali aguardando o momento certo. E quando todos estavam desesperados, a família desesperada, o mestre-sala desesperado, todos estavam, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Jesus estava presente e ele operou o maior milagre, louvado seja o nome do Senhor. A vida do Paulo e da Juliana, eles um dia, não é agora não, queridos, não é agora neste culto não, um dia eles convidaram a Jesus para entrar na vida deles, e o dia que eles convidaram a Jesus, abriram o coração, que o Senhor se apresentou e entrou, e eles aceitaram Jesus, o maior milagre aconteceu, sabe qual foi? O milagre da salvação. E meus irmãos, acabou o vinho, mas o provedor de todas as coisas estava presente. Ele mandou encher aquelas 6 talhas. Eu preciso falar um pouquinho das talhas, porque há uma ação profética maravilhosa. As talhas nos casamentos não eram copozinhos assim, não. Elas cabiam aproximadamente 140 litros de água, cada talha daquela. Para os irmãos terem uma ideia do tamanho dessa festa, as famílias grandes, pastor Zé Luiz, tinha uma talha só na entrada da porta da casa, só uma. Por que essa talha? Por que essa água? Por que existia isso ali? Porque eles vinham do deserto, das peregrinações, vinham do trabalho. O que eles faziam? Eles pegavam aquela água, vou usar uma expressão simbólica, pegavam aquela água com a mão de dentro da talha, lavavam as mãos, lavavam os rostos, lavavam os pés. Por isso que o texto diz que era a água da purificação. E eles se lavavam ali, como aconteceu na festa. Havia 6 talhas daquela. E eles, cada convidado, fazia esse processo de purificação, lavava as mãos, lavava os olhos, lavava o rosto, lavava os pés. Eles se purificavam para participar da festa. Aí eu pergunto para os irmãos, aquela água que eles utilizavam era para lavar o exterior, não é isso? Sim ou não? Sim, lavar as mãos, os rostos, os pés. Eles se purificavam da forma exterior, aquilo que era por fora, aquilo que todo mundo via. E o que Jesus fez, queridos? Jesus mandou trazer outra água? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele mandou os serventes fazer o quê? Pode projetar, tu. O que Jesus diz, queridos? Isso aqui é importante para nós. Disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas, e encheram até em cima. Meus irmãos, que coisa estranha. Eles já tinham metido a mão na água, já tinham lavado os rostos, já tinham lavado os pés, já tinham feito a purificação. Eu pergunto para os irmãos, aquela água estava ainda limpa? Sim ou não? Não estava, queridos. Aproximadamente 700 pessoas naquele culto de casamento, pela quantidade de águas.
700 pessoas já tinham mexido naquela água, Jesus não se importou com aquilo, ele mandou encher a talha, enche essa talha de água. E quando, meus irmãos, eles encheram a talha de água, o que aconteceu com aquela água? Foi transformada em quê? Em vinho, e todo mundo foi servido, foi uma alegria, foi uma bênção. Mas pastor, o que tem a ver isso conosco? Meus irmãos, o que Jesus faz não é uma purificação exterior. O que Jesus opera na nossa vida é uma libertação do nosso interior, da nossa alma, do nosso ser, do jeito de pensar, do jeito de agir. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer nos salvar na presença dele. Aquilo que era para lavar o exterior, Jesus transforma agora, e eles agora lavaram o exterior ou o interior? Lavaram o interior. Quando eles tomaram do vinho, mas que vinho maravilhoso! Mas quem que deixou o melhor vinho para o final? Como pode isso? Meus irmãos, Israel vivia dessa aparência. Israel vivia daquilo que era lei, Israel vivia daquilo que era tradição, Israel vivia daquilo que era costume, mas para a igreja agora profética, como Jesus inverte os valores da família, a operação do Senhor não é uma operação no exterior, mas é uma operação que ela entra e alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Todos tomaram, sentiram, que sabor maravilhoso, mas quem viu? Quem sabia o que estava agindo dentro daqueles corações? Quem estava testemunhando? Somente o Senhor Jesus, que é conhecedor de todas as coisas. Então, meus irmãos, a água transformada em vinho nos fala de um momento maravilhoso e profético, onde no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre um rei, sobre o sacerdote e profetizava. Era aquele vinho que acabou na festa, aquele vinho que secou, que ninguém sabia mais o que fazer e nem para onde ir. Mas naquela festa de casamento, eu digo assim, agora o casamento não vai ser algo exterior não, eu estarei presente dentro do coração deles. E eles provaram, meus irmãos, daquele vinho, daquela água transformada em vinho, todos testemunharam, é o melhor. Porque, meus irmãos, pela lei do Velho Testamento, ninguém se salvaria. Mas agora, o melhor é o derramar do Espírito Santo, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, está acontecendo até neste culto, e esse derramar do Espírito Santo é melhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, louvado seja Deus. A primeira bênção deles é ter convidado Jesus. A segunda coisa é que o Senhor transformou aquela ação exterior numa bênção interior. Foi o que Deus fez conosco através do derramar do Espírito Santo. E a terceira coisa, meus irmãos, a Bíblia diz que os discípulos creram nele. Hoje você que está aqui, você só vai crer nesse Jesus que a igreja está anunciando como a noiva, se você tiver uma experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. Não é nada exterior, mas é interior. Não é nada de escândalo, não precisa. Não é gritaria, não precisa. Neste culto o Senhor falou que muitos lares aqui aceitariam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para essa ação acontecer, precisa de o Espírito Santo agir. E o Espírito Santo quer agir, não é na aparência, não. O Espírito Santo quer agir dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, transformando o nosso ser, transformando a nossa vida. E a Bíblia diz que até os discípulos creram neles. É interessante que eu fiz uma pesquisa com um outro amigo. Falei assim, meu companheiro, tem uma coisa que os discípulos então não estavam crendo em Jesus, né? A Bíblia diz que até os discípulos creram nele, eles não estavam crendo. Ele falou, não pastor, é porque essa palavra aqui, crer, no Novo Testamento, no hebraico lá do Velho Testamento, significa kadosh,
Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, mas o que quer dizer Kadosh? Ele quer dizer o seguinte, que a glória de Deus se manifestou tão poderosamente que eles ficaram maravilhados através do poder de Jesus. Então, crer aqui, meus irmãos, não é essa crença para essa vida, mas é uma ação do Espírito Santo que gera fé no coração do homem. Eles aceitam o milagre de Jesus e sabem que Jesus é aquele que transforma todas as coisas. Este casal está aqui e este casal um dia convidou Jesus. Este casal está aqui e este casal sabe que a maior transformação é no interior. Este casal está aqui e este casal sabe que a glória de Deus que está reservada para nós, para aquilo que nós vamos alcançar, ela supre qualquer necessidade desta vida e nos transporta para a vida eterna. Meus irmãos, a igreja, ela tem essa experiência. Ela vive essa experiência porque Jesus, ele é o cabeça. Ela vive essa experiência porque Jesus, ele é único. Ela vive essa experiência porque não precisamos de um outro Jesus, porque esse Jesus é suficiente para nós. Louvado seja Deus. O milagre aconteceu, o mestre Sala não sabia o que tinha acontecido, mas havia um grupinho ali que sabia. É mesmo, pastor? É mesmo. Quem que descobriu quando Jesus operou o milagre? Os serventes. Todos que estavam naquela festa descobriram depois, mas os serventes não. Aqueles que encheram as talhas, aqueles que o Senhor mandou, agora prova, pega lá o vinho, a água transformada, leva lá para o mestre Sala. O servente, meus irmãos, a Bíblia diz que eles presenciaram tudo. Meus irmãos, há um grande grupo que está vivendo a obra do projeto de salvação em partes, mas existe os serventes. Os serventes, aqueles que estão servindo, todos os dias servindo ao Senhor. Este grupo está vivendo os maiores milagres na presença do Senhor. E nós estamos aqui, queridos, encerrando a nossa, diz, pequena mensagem, né? Encerrando aqui a nossa mensagem, dizendo para os irmãos que nós somos um povo, que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós somos um povo que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E nós somos um povo que nós temos certeza que nós iremos fazer, participar, estar no casamento das bodas do Cordeiro na eternidade com Jesus. Que Deus nos abençoe. Convido aqui à frente os pastores para subir aqui no altar. Vou entregar aqui para vocês. Deus abençoe.
Glória a Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glorificamos ao teu nome, porque esta família que se inicia Graças a Deus. está sendo constituída profeticamente, Glória a Jesus. porque o Senhor tem amado a vida dos teus filhos. Aleluia. Te adoramos, Senhor, porque todos nós um dia estaremos com o Senhor na É glória, verdade, meu por Deus. viver essa aliança, desse compromisso com o Senhor. E agora, Senhor, pedimos que pelo poder do sangue de Ó Jesus, Deus poderoso. que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, Sim, Juliana, meu Paulo, e que esse casamento, Senhor, possa ser glorioso, que os teus filhos possam dar testemunho, e que a cada momento haja, Senhor, no Ó caminhar dos Deus teus filhos, poderoso. a união do Senhor prevalecendo sempre, Senhor, e que cada momento que os teus filhos tiverem nas suas dificuldades, que o Senhor possa colocar as tuas mãos e saber, Senhor, que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Aleluia. Nós oramos, certo que a vitória do Senhor foi decretada nessa noite, Graças a Deus. não só na vida dos teus filhos, Aleluia. mas todos aqueles que ouviram a tua Glória a palavra, Jesus. que ouviram o teu chamado, Deus maravilhoso. porque vivemos esse momento profético, Senhor. Nós te adoramos por tudo que o Senhor fez Graças a Deus. nessa noite e por tudo que o Senhor fará, Aleluia. em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificamos, ó Deus, ao teu nome. Nós te bendizemos por tudo que tem realizado nas nossas vidas, por este culto profético na tua presença, pela vida do irmão Paulo, da Juliana, os familiares, convidados, amigos, vizinhos, todos os parentes, todos aqui presentes, porque sabemos que há um propósito especial do Senhor. Pedimos que continue conosco, operando salvação conforme toda a tua vontade. E em teu nome dissemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável do nosso eterno Deus, as doces, ternas e santas consolações do Espírito Santo, continue conosco hoje e para sempre. Amém. Senhor, pelos teus filhos.